Hoje trago 7 invenções engenhosas que facilitaram minha vida, começando pelas reformas. O primeiro de todos. Se eu encontrar os links, os colocarei na descrição. Alguns são da Amazon, AliExpress, Teddy, cada um de um lugar diferente. Então vamos para o primeiro. O primeiro seriam essas tesouras de esquadria que acho super práticas e agora vou explicar o porquê. Faz bastante tempo que procurava truques para poder esquadriar. Não apenas para fazer molduras, que acho super prático, mas também, e para o mais importante, poderia quase se dizer, seria para os perfis. Quando cobrimos uma porta ou uma janela, normalmente temos que colocar um perfil que cubra, digamos, da janela para a parede. Seria para embelezar e então que não fique esse corte feio. Pois bem, fazer os cortes em ângulo neste caso é bastante complicado e nós muitas vezes o que fizemos foi colocá-los um em cima do outro. E já está! E não parece um acabamento muito profissional, pode até ficar um pouco amador, dependendo de como fica. Então acho que essas tesouras são uma ótima solução para isso. E é que você, através de um acessório que tem aqui, digamos, pode ir movendo-o. Você pode cortar o esquadro no tamanho desejado. Neste caso, o mais prático são os 45 graus, que seria para fazer o esquadro perfeito. Não só nos serviria também para embelezadores, mas poderíamos usá-lo para os rodapés. Colocamos rodapés em todos os lugares da nossa casa, como é comum, e tivemos muita dificuldade em fazer os esquadros. Na verdade, alguns não coincidiam, não ficavam bem e foi um grande show. Então isso também nos serviria. É uma grande invenção para colocar os rodapés em casa? Outra aplicação dessas tesouras, por exemplo, queremos colocar molduras na parede. Simplesmente temos que pegar nossa moldura, cortá-la e já poderíamos passar a colá-la diretamente na nossa parede. Deixar uma parede linda com os esquadros charmosos. Essas mesmas molduras serviriam não só para a parede, mas também para colocar em uma porta, por exemplo. Na verdade, vocês viram recentemente no canal Decore Você Mesmo como estávamos transformando uma porta para entrar na garagem e como colocamos algumas molduras bem, essas molduras. Tivemos muita dificuldade em fazer o chanfro. No final, descartamos fazer chanfros e passamos a colocá-los bem, um em cima do outro. Como eu disse, depois cobrimos o buraco e pintamos diretamente. Pode ser feito assim sim, mas fica muito melhor e mais profissional bem se cortarmos em chanfro. E neste caso, as tesouras também seriam úteis. Que materiais podem ser cortados por elas? Bem, poderíamos cortar madeira, policloreto de vinila e borracha. A princípio seriam esses 3 materiais. E tenho que dizer que se eu fosse comprar outra tesoura, eu vou comprar. Já adianto para vocês, porque agora vou explicar o motivo, eu compraria uma diretamente. Que corta em metal, porque muitas vezes os enfeites não são nem de policloreto de vinila ou plástico, nem de madeira, mas costumam ser metálicos ou de aço inoxidável. Então, para poder cortar esses ângulos, acho perfeito poder fazer isso com uma tesoura que seja específica para cortá-lo, embora eu tenha que dizer que se colocássemos e marcássemos depois, simplesmente seria bem aperfeiçoá-lo e cortá-lo com nossa serra de mão. Mas para economizar tempo, então uma tesoura que possa cortá-lo. E pronto. Onde eu comprei essas tesouras? Essas tesouras são da Amazon e eu não estou totalmente satisfeita com elas porque chegaram um pouco danificadas. Na verdade, esta parte está um pouco danificada. Elas não se encaixam perfeitamente e, além disso, à primeira vista estão bem, mas me custaram entre 12 ou 15 euros aproximadamente. E eu vi que por esse preço havia outras que eram um pouco melhores. Na verdade, essas mesmas, o mesmo modelo e a mesma marca eu encontrei depois no AliExpress por 3 euros, então provavelmente o preço é muito inferior ao que eu paguei. O link que já deixei na descrição será de algumas um pouco melhores, para evitar que o mesmo que me aconteceu ocorra conosco. E bem, este seria o primeiro invento que para mim eu acho que é um dos melhores do vídeo, embora haja outro que eu gosto muito. Tenho que dizer, vamos para o segundo invento, isso me parece muito original. Eu vi isso tão enfeitado e pensei, não sei como vai ser esse martelinho e vou explicar por que acho interessante. À primeira vista é um martelo pequeno, que bom. A conveniência deste pequeno martelo é que você pode carregá-lo na bolsa. Se você precisar fazer algo urgente, pode sempre tirá-lo e usar. Temos a parte para bater em um preguinho, por exemplo, e se precisarmos tirar algo, sempre podemos fazê-lo. Vamos, o típico de um martelo até aqui, nada especial além de ser confortável de transportar, este martelo me custou 6 euros. Para ser mais exata, comprei no Teddy e não foi pelo que mencionei, pelo que comprei, mas foi mais por isso.
E é que este martelinho você vai abrindo e parece um pouco matrioska. É matrioska. E é que você vai desenrolando cada uma das coisas e vão saindo então acessórios de todos os lugares. Primeiro temos este que é, então para poder remover esses parafusos um pouco maiores. Desenrolamos aqui e temos outro menor dentro. Este é em cruz e este é plano. Mas é que além disso desenrolamos e temos outro menor dentro. E finalmente, viramos, desenrolamos aqui e temos um minúsculo. Acho muito interessante, por exemplo, se tivermos que levar na bolsa, bem, vamos ver. Não é como se você fosse para a rua e precisasse de um martelo e uma chave de fenda. Mas sim, por exemplo, se você for viajar, é um item que não ocupa espaço. E eu que sei, se algo quebra lá, você sempre pode acessar e consertar para circunstâncias imprevistas da vida que sempre surgem. Então eu acredito que podemos fazer um bom uso disso. Como eu disse, eu peguei no TED, mas suponho que também esteja na Amazon. Então vou tentar procurar e se eu encontrar, vou deixar para vocês. Porque me parece bem uma boa invenção. Vamos para o próximo Achanam. Eu vi este exatamente. Bem, temos uma seção aqui no canal que é de truques que encontramos no Instagram, então eu vi em um vídeo do Instagram. Estavam usando para isso. Bom, então, o que é isso? Isso aqui basicamente é um medidor de superfícies multifuncional, para chamar de alguma forma. E isso permite, então, pegar a medida de qualquer canto, de qualquer área que precisamos fazer, para basicamente transferi-la diretamente para o azulejo e assim poder marcá-lo e cortá-lo no tamanho certo. Achei super interessante para a colocação do piso agora no novo apartamento que estamos reformando. E é que existem muitas áreas que precisam, bem, fazer esquinas e alguns ângulos e mais. E então achei curioso e prático para esse tipo de coisa. O que eu gosto é que também incorpora essa parte aqui, que seria para as tomadas. Ou no caso de termos que fazer, por exemplo, a área de águas ou um dreno, já que poderíamos remover isso daqui e seriam os diferentes tamanhos do dreno. Poderíamos fazer isso até este tamanho? Simplesmente removendo cada um dos acessórios que vem, depois você remonta e pronto, fica como novo. Então você, através desta pequena roda, pode ir moldando, ajustando para que fique bem na medida que você precisa. Acho confortável, prático e útil, pois para nossas reformas, coisinhas, bem que facilitam a nossa vida. Na verdade, há algum tempo mostrei a vocês outro medidor que usei na casa da minha avó, e este medidor nos permite medir o contorno. Bem, de uma forma mais complicada, como poderia ser a parte de uma porta ou algum tubo que tenhamos no chão. Basta se aproximar e ele faz a forma marca. E diretamente passaríamos para o nosso azulejo, cortaríamos e de uma forma simples teríamos uma medida perfeita, depois cortamos e encaixaria perfeitamente. Isso é muito prático, por exemplo, para piso vinílico, para piso laminado, para azulejos. Realmente podemos usá-la em muitas aplicações. Então, uma invenção simples, porque também não é que seja muito complicada, mas interessante. A próxima invenção seria esta aqui, que além disso, combinando-a com as tesouras, acho muito interessante. São esses acessórios que o que podemos fazer é colocar duas madeiras, quem diz madeira diz qualquer outro tipo de material. Colocaríamos as duas peças e nos permitiria então parafusar, colar, colocar um preguinho, o que é que nós precisarmos. Acho muito interessante, pois, por exemplo, para criar nossos móveis. De fato, é pensado para isso. Aqui na parte de trás se indica para cabeceiras para montar, também uma moldura para fazer um quadro, digamos. E são muitas as opções que teríamos para fazer com essas peças. Se não me engano, todas estas peças me custaram cerca de 6 ou 7 euros e acho que as comprei no AliExpress. E nos vem 4. Para fazer um móvel corretamente, se precisarmos colocá-lo em cada canto, podemos posicioná-los e então passar para a etapa de aparafusar. Pareceu-me uma invenção muito interessante, prática e econômica. Às vezes há coisas interessantes, mas um pouco caras, e este pareceu-me que pelo preço tinha muitas aplicações. Combinar a tesoura pode ser uma boa invenção, pois poderíamos
Para fazer uma moldura, por exemplo, podemos cortar a madeira com a tesoura e fazer o chanfro. E se vamos colá-las, então com a cola super adesiva, que precisa manter as peças coladas por um tempo, podemos colocá-las aqui diretamente. E isso faria a pressão suficiente para que as peças estivessem se tocando na posição correta e colando durante as horas que fossem necessárias. Então, para isso me parece bastante prático e que podemos tirar bastante utilidade. E essa seria um pouco a avaliação. Aqui estou vendo colocar a medida, então imagino que haverá diferentes tamanhos. Bem, no caso de precisarmos de peças maiores porque temos que fazer um móvel de grandes dimensões, podemos pegar peças também maiores e adaptadas a este tamanho e usá-las basicamente para fazer móveis de grandes dimensões. Isso seria o próximo? Eu gosto muito disso, né? Apesar de ter um pequeno defeito. E agora vou explicar para vocês. Talvez vocês já tenham visto, porque minha avó diz que isso é muito antigo. Eu ia dizer uma coisa, mas enfim, é muito antigo. Então, é basicamente uma máquina de costura em miniatura. Eu gosto bastante de costurar. Às vezes preciso fazer almofadas e outras coisas, e tenho uma máquina de costura para isso. Por exemplo, deixei minha máquina na casa da minha avó, pois a dela estragou e ela me pediu para emprestar a minha. E como ela costura muito mais do que eu, então eu a deixo lá. E quando eu preciso, ou eu me desloco até a casa dela. Ou eu tenho essa alternativa antes, não antes de comprá-la, pois eu não tinha essa alternativa e tinha que ir até a casa dela. Mas enfim, a questão é que me parece uma maquininha prática para tê-la como alternativa a uma máquina de costura. Enquanto uma máquina de costura pode custar uma boa quantia entre 150 a 200 euros, esta me custou 10 euros. Logicamente não faz a mesma coisa nem de longe, mas para certas coisas, como por exemplo costurar uma almofada simples, fazer uma capa, pegar uma barra ou coisinhas assim, simples. Acho que resolve o problema e seria prático para resolver esse tipo de coisa. Como funciona? Bem, basicamente apenas você o levanta. Bem, espere. É que já faz algum tempo que não a uso porque não tive que fazer nada de costura. Bem, primeiro passamos a linha como todas as máquinas de costura e a enfiamos. E pressionamos este pequeno botão que tem aqui em cima e vai costurando. Bem, logicamente, claro, inserimos o tecido e toda essa história vai sendo costurada para nós. E é isso, não? Aí acabam as funções que tem. Qual que é o principal problema que eu encontro? Diferente de uma máquina de costura, não tem nada a ver. Esta me custou 10 euros. As de costura são bem mais caras. Mas a principal diferença que encontro como desvantagem é que não tem a opção de retroceder. Quer dizer, o retrocesso. Quando você vai costurar algo, normalmente faz um retrocesso no início da costura e no final da costura. Então, isso permite que o fio não desfie em nenhuma das duas áreas, nem no início nem no fim da costura. Esta máquina não tem retrocesso, ou pelo menos não consegui fazer funcionar dessa forma. Então, o que acontece? Se você não avançar, você vira, puxa para trás, vira e puxa novamente para frente, bem, provavelmente o fio vai começar a desfiar desde a primeira costura ou a última, a que você deixar sem o retrocesso. Para mim, isso é uma grande desvantagem. E apesar de haver coisas que você pode resolver e que são práticas, eles deveriam incorporar isso basicamente como uma melhoria. Porque às vezes é bastante complicado. Se o tecido for muito largo, para virar a máquina você tem que manusear uma grande quantidade de tecido. Então não é prático? Para coisas pequenas sim, mas para tecidos muito grandes não seria prático. Onde eu comprei? Bem, eu comprei em uma loja chamada Tudo a 10, então tudo custa 10 euros e por isso me custou 10 euros. Mas eu já vi na Amazon, por exemplo, por 12 ou 13 euros. E, bem, me parece um preço bastante acessível para as opções que temos para fazer com ela, não é? Como eu mencionei antes, poderíamos fazer uma almofada bem bonita para o quarto. E em vez de costurá-lo à mão, o que levaria muito mais tempo, podemos usar esta máquina e teríamos nossa almofada pronta em pouco tempo. Só precisaríamos do tecido, cortá-lo na medida, virar os dois tecidos para que a parte boa fique por dentro, por assim dizer. Costuraríamos quase todo o perímetro, deixando uma pequena abertura para colocar o enchimento e virar o tecido. Viramos, colocamos o enchimento, terminamos de costurar por fora e já temos nossa almofada pronta para usar. E bem, essa seria a invenção número 5. Vamos para a sexta, que eu gosto muito da sexta. O próximo seria isso aqui. Eu vi isso em vários vídeos do YouTube e achei super interessante, então eu comprei e experimentei.
Não gravei o teste, mas se quiserem que eu grave em outro vídeo, me avisem nos comentários e faremos um vídeo dedicado a isso. Enfim, vou explicar o que é, pois estou me adiantando. Isso aqui é um acessório que permite fazer imitação de madeira. Ou seja, nós pintamos uma superfície e queremos que haja um efeito de madeira ali, mesmo que não exista. Então pegamos este acessório, colocamos os dedos assim e vamos passando desta maneira. E assim vamos criando o efeito que a madeira tem. As veias. Eu acho uma ótima ideia. Pois, por exemplo, se você tem uma placa que é de madeira, mas está muito danificada, ou não é de madeira porque é de policloreto de vinila, realmente existem muitas opções sem ir mais longe. Um móvel que temos muito antigo e que já não podemos restaurar a madeira que tem, então poderíamos criar a imitação de madeira. Achei bem prático. Este custou 10 euros. Vieram para mim estas duas caixinhas e vieram com diferentes dimensões. Esta é a maior. Depois tinha uma mais pequenina aqui, mas que deixei na casa da minha avó e tem estas duas. Então parece-me uma boa opção, pois caso não queiras que a madeira se destaque muito, já que vi vários vídeos sobre isso no YouTube. E como eles sempre fazem com a mesma, parece demasiado igual, como se toda a madeira fosse igual. O fato de ter diferentes dimensões permite que você passe primeiro a maior, depois a média, depois a menor. E assim fica de uma forma muito mais irregular e mais real, porque a madeira em si é assim, é irregular. Comprei este pacote na Amazon e, como eu disse, me custou no máximo 10 ou 11 euros. O material é de borracha, é bastante flexível e isso nos permite que quando fazemos mais pressão podemos dar maior inclinação, menor inclinação. Realmente podemos moldá-lo como quisermos e criar a forma que preferirmos. Não só me parece interessante para criar com a pintura, mas também é muito prático. E isso eu tenho que fazer sim ou sim, já tenho em mente na verdade. E a fazer isso no almofariz, eu não vi isso em nenhum vídeo, pelo menos eu. E é usar o almofariz de sobreposição, que basicamente é o que eu usei para criar as rochas. Ou a imitação de madeira, ou o tijolo, ou os hexágonos. Ou seja, este almofariz, aplicá-lo na parede e então passar isto diretamente sobre o almofariz. E vamos ver como funciona, se fica marcado e tal. E poderia ser muito interessante porque conseguiríamos o efeito da madeira não só visivelmente, mas também com a textura. E isso poderia ser ótimo, então eu gostaria muito de experimentar. Se quiserem que eu grave um vídeo explicando isso mais detalhadamente, deixem nos comentários. E então faremos testes mais aprofundados e este seria o 6º grande invento. Muito interessante também, e vamos para o último, que não é menos interessante, já que está relacionado com as plantas, e vocês já sabem que nós amamos plantas. Vamos supor que queremos criar um jardim vertical em nossa casa, mas não queremos gastar uma fortuna e, além disso, queremos que seja natural, pois temos a solução definitiva. E são essas pequenas peças aqui, que basicamente são uma espécie de clipes, nos quais você os abre e as plantas, que são trepadeiras, você coloca por dentro e as fecha. Então você pode dar a inclinação para onde quiser e pode fazê-las tão altas quanto quiser. Colocando um vaso de plantas na parte inferior e plantando várias trepadeiras, poderíamos conseguir ter uma parede toda cheia de plantas naturais e assim criar um jardim vertical natural. Acho muito interessante, pois a forma de colá-las é muito simples. Comprei estas no AliExpress e vieram além das peças. É como uma espécie de fita dupla face a... Qual você cola, remove o pequeno plástico que vem do outro lado e então colaria aqui a peça. Você pode colocá-lo na altura que mais gostar, ou seja, isso é totalmente personalizável. Quais são as plantas que eu colocaria com este sistema? Bem, basicamente eu colocaria a Era, porque a Era é uma planta muito fácil de manter. Na verdade, muitas vezes é considerada como uma erva daninha, por assim dizer, porque é bastante invasiva. Então, se você plantar uma Era que acabe pegando muito substrato e então possa prejudicar outras plantas que estejam ao redor. Então, temos que ter um pouco de cuidado com a Era. Mas se você a colocar de forma independente em um vaso, apenas com a Era. Bem, ao crescer rapidamente e ter maior expansão, poderíamos criar nosso jardim vertical de uma forma muito mais rápida do que com outras plantas. Também poderíamos fazer isso com a planta do dinheiro. A planta do dinheiro se expande bastante, principalmente na primavera, cresce muito. E então isso te permite bem guiá-la e poder bem colocá-la por toda a parede. E por último, outra planta que poderíamos colocar, embora tenha muito mais dificuldade para crescer,
E eu não recomendo colocá-la nem junto com a Hera, nem junto com a planta do dinheiro. Seria o Pothos. Para mim é uma das mais bonitas. O Pothos tem uma folha muito legal. Ao contrário das outras duas, que talvez a folha seja mais pequenina, o Pothos tem uma folha grande. Além disso, o Pothos fica verde na primavera, adquirindo uma cor muito bonita. É uma das plantas que eu mais gosto. Uma coisa muito boa que o Pothos tem é que talvez cresça de forma mais lenta que a Hera. Mas é verdade que apesar de não brotar tantas folhas, ele se estica bastante, ou seja, o percurso pode ser muito mais longo. Então poderíamos usá-lo perfeitamente para criar nosso jardim vertical natural. E bem, essas foram as invenções que descobri durante esse tempo. Se quiserem uma segunda parte com outras invenções, não hesitem em deixar nos comentários. E nos vemos em breve nos próximos vídeos. Até logo! Obrigada!